Olá, muito bom dia, Mato Grosso do Sul. Agora, 8h45, estamos ao vivo pelo canal 9 da NET, pelo YouTube, pelas nossas mídias sociais e também pela Rádio Alemes 105.5. Hoje, 14 de dezembro, quinta-feira, começa agora a primeira discussão. Bom dia, Maritê. Bom dia, Gustavo, e a todos que nos acompanham neste momento. Bom, vamos falar dos projetos que foram aprovados na sessão de ontem. Uma pauta extensa, né, Gustavo? 23 projetos. E eu já inicio falando do projeto de lei de número 29, de autoria dos deputados Pedro Kemp e Rinaldo Modesto. Os deputados aprovaram a sua redação final, que dispõe sobre diretrizes destinadas ao atendimento de pessoas portadoras de fibromialgia em Mato Grosso do Sul. Na sequência, os deputados também já aprovaram, em discussão única, indicação da mesa diretora, o projeto de decreto legislativo de número 23, que autoriza o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, a licenciar-se do exercício de suas funções a título de recesso, de 26 de dezembro a 14 de janeiro de 2024. O terceiro item é um projeto de lei complementar, é o 17, do Executivo em segunda votação, que trata do procedimento de convocação e designação de militares da reserva remunerada, que estabelece que os atos serão realizados anualmente pelo governador do estado, mediante aí parecer do comandante-geral da corporação. Essa presente proposição também propõe aí a criação de comandos de policiamento de áreas, os CPAs, distribuídos em regiões específicas do estado. Também do Executivo foi aprovado o projeto de lei complementar de número 18, em segunda discussão, que pretende adequar a estrutura do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. Com essa alteração, né, essa indicação, duas novas diretorias na estrutura do Corpo de Bombeiros, né, para gerir sobre proteção ambiental e também o sistema de inteligência. Também um projeto de lei complementar referente à Polícia Civil, que ele propõe aí inserir a exigência da realização de exame psicológico e avaliação física ocupacional para a promoção da classe e referência superior dos agentes da polícia. Esse é um projeto de lei complementar 19 do Executivo em segunda votação. Na sequência, o projeto de lei complementar de número 20 também foi aprovado pelos deputados estaduais em segunda discussão, encaminhado pelo governo do estado. A proposta ela visa promover mudanças na estrutura organizacional da Controladoria Geral do Estado, CGE, em razão da ampliação da sua atuação. Atualmente, a CGE está estruturada com as macrofunções, né? Auditoria, ouvidoria e também corregedoria. Com a mudança, essa macrofunção será exercida por uma diretoria geral de governança e compliance, que é o ato de estar aí em conformidade com as normas e também com as regras estabelecidas. O sétimo item é um projeto de lei 319 do Executivo em segunda votação, que altera a Lei 5.724 de 2021, que institui o programa MS Alfabetiza e cria o Prêmio Escola. Uma das alterações é a quantidade mínima de estudantes matriculadas exigida no segundo ano do ensino fundamental, que passou de 15 para 10 alunos, e a outra alteração é que a porcentagem de participação será alterada de 90% para 80%. O projeto de lei de número 320 do Poder Executivo em segunda discussão, também aprovado pelos deputados, ele altera um dispositivo da lei de número 5.804 de 2021, que autoriza, né, o Poder Executivo a realizar o reembolso em dinheiro do valor do incentivo fiscal pago ao produtor rural por estabelecimentos frigoríficos. O pagamento será feito de forma alternativa a compensação de débitos do ICMS, né, que é um imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, nos termos do Programa de Avanços na Pecuária de Mato Grosso do Sul, o PROAP.
O nono item é o projeto de lei 321 do governo em segunda discussão, que tem a finalidade de conceder um desconto de 10% aí aos condutores cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC, que é o registro que contém a relação dos condutores que não cometeram nos últimos 12 meses nenhum tipo de infração de trânsito sujeita à pontuação prevista no artigo 259 do Código de Trânsito Brasileiro. Agora vamos para o 10º item da pauta de ontem, aprovado. Foi o projeto de lei de número 323, de autoria da Defensoria Pública, em segunda discussão, que fixa o subsídio das defensorias públicas e também dos defensores públicos aqui do Estado. A proposta ela está em consonância com a lei federal de janeiro deste ano, que reajustou o subsídio dos ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal, autorizando na sequência, por consequência, para os magistrados e também magistradas de todo o país. Bom, agora o projeto de lei muito importante e histórico para Mato Grosso do Sul, para o mundo, que é referente à Lei do Pantanal, que é o projeto de lei 343, em segunda votação do Executivo, que criou um marco legal na proteção do Pantanal. A primeira lei da história, vamos conferir como foi essa votação. Muitos debates ao longo da tramitação, com reuniões técnicas e audiência pública com sociedade, que agora resultaram na aprovação da Lei do Pantanal. O bioma tem 84 dos seus 9 milhões de hectares ainda preservados. O texto foi proposto pelo governo do estado e contou com extensa análise e emendas dos deputados estaduais. A matéria cria um marco legal na legislação sul-mato-grossense na proteção do bioma. Na avaliação do presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, o deputado Renato Câmara, a tramitação e o resultado do debate são positivos. Uma lei histórica, uma lei que de fato vai proteger o Pantanal, vai dar segurança jurídica aos produtores, aos investidores e vai preservar o Pantanal para que nós possamos ter esse ativo ambiental importante do nosso estado. É uma lei moderna, onde foi ouvido todos os segmentos da sociedade e deixou claro que era necessário ter essa segurança jurídica e essa preservação. Nós comemoramos este ano 46 anos da criação do Estado de Mato Grosso do Sul, 44 anos que o Estado foi instalado. 4 décadas e nós não tínhamos ainda uma legislação voltada para a proteção do nosso maior patrimônio natural, que é o Pantanal. E, portanto, nós temos uma responsabilidade maior de ter uma legislação voltada à preservação e à proteção desse bioma. Eu entendo que é um momento histórico para o Mato Grosso do Sul e para a humanidade a preservação do Pantanal. Consulta o senhor segundo secretário o estado da votação. Senhor presidente, 23 votos favoráveis e 1 voto contrário. Aprovado a lei de preservação do Pantanal, vai à redação final. Momento histórico para o Mato Grosso do Sul. O bioma tem a maior área úmida do planeta, abrigando mais de 4.700 espécies, sendo 3.500 de plantas, 650 de aves, 124 de mamíferos, 80 de répteis, 60 de anfíbios e 260 peixes de água doce. Todo esse universo ganha proteção com a aprovação do texto pelos deputados estaduais. Essas proteções criadas pela lei valem para a chamada Área de Uso Restrito da Planície Pantaneira, que é definida pelo governo federal. O projeto cria também o Fundo Clima Pantanal, que vai apoiar a recuperação de áreas degradadas, além de incentivar práticas de preservação por meio do pagamento por serviços ambientais, o PSA, sendo gerido por um comitê gestor. Esse fundo será composto por doações nacionais e internacionais, 50% de multas aplicadas no Pantanal, recursos do Estado e emendas parlamentares. Da elaboração do texto pelo governo, a votação dele aqui no plenário, o diálogo foi um elemento muito presente. Das primeiras reuniões com as ONGs até as audiências técnicas realizadas aqui na Assembleia. Um desafio cumprido pelo texto foi aliar a proteção do bioma com a manutenção das atividades produtivas já existentes, garantindo renda para quem vive no Pantanal.
a lei do Pantanal, ela vem a cumprir esse objetivo nesse momento, mas ela continua dando sustentabilidade a quem está produzindo, por exemplo, bovinos no Pantanal, que já estão há 100 anos produzindo, e o pantaneiro está há 200 anos no Pantanal e preservando mais de 80% do Pantanal. Qual que é o grande problema? Novas culturas que ainda não têm uma pesquisa adequada para ter a implantação de imediato no Pantanal. E é isso que nós salientamos nessa lei nesse momento. Em linhas gerais, a Lei do Pantanal define quais são as áreas protegidas e de supressão vegetal, traz normas para atividade produtiva e restrições para essas atividades, como o plantio de espécies exóticas. Prevê medidas de manejo, como o fogo controlado, para a redução da biomassa. Impede mudanças no curso da água, seja por diques, drenos ou barragens. Confinamento de gado, novas pequenas centrais hidrelétricas e carvoarias estão vedadas. Essas restrições previstas valerão para os novos empreendimentos. 8 emendas foram incluídas no texto ao longo da tramitação. Entre as mudanças está a permissão do confinamento já instalado e licenciado, além da ampliação com licenciamento em até o dobro da capacidade inicial. O PSA poderá ser pago também para comunidades originárias e tradicionais, como quilombolas e indígenas. As atividades minerárias, que deverão apresentar e executar projeto de recuperação de área degradada, terão o impacto às bacias hidrográficas considerado no licenciamento. A Lei do Pantanal está na pauta de hoje porque ela retorna a plenário para a votação da sua redação final. Agora vamos dar continuidade aqui à nossa pauta, dos projetos que foram votados ontem, aprovados, entre eles a PEC. A emenda constitucional de número 3 do Executivo foi aprovada em primeira discussão, que alinha a idade máxima para indicação ao TSE. Pautada também para hoje em segunda discussão. Vamos falar sobre esse projeto logo mais. Bom, o 13º item é o projeto de lei complementar 21 do Executivo em primeira votação, que revoga dispositivos da Lei número 53, de 30 de agosto de 90, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais do Estado, estabelecendo normas gerais relativas à inatividade e à pensão aplicáveis aos militares do Estado. Também foi aprovado ontem, em primeira discussão, de indicação do Ministério Público, o projeto de lei complementar que ajusta a licença maternidade 22, que ajusta a licença maternidade e paternidade para os membros do Ministério Público. Também volta para a votação em plenário hoje. Vamos falar em detalhes no próximo momento do programa. O 15º item é o projeto de lei complementar 24 do Executivo em primeira votação, que é em relação à licença compensatória e pecuniária dos procuradores da PGE, pautada para hoje em segunda votação. Também vamos falar dele mais tarde. Bom, o 16º item aprovado ontem foi o projeto de lei de número 338, de autoria do Poder Judiciário, aprovado ontem em primeira discussão, que é uma emenda ao projeto, foi aprovada essa emenda dos emolumentos dos cartórios. O texto do deputado Zé Teixeira diz: os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência se aplicam direta ou indiretamente a todos os registros e atos notariais a serem praticados e previstos nas tabelas que integram essa presente lei. Bom, o 17º item é o projeto de lei 342 do Executivo em primeira votação, que altera o quadro de cargos da UEMS. Pautado para hoje, vamos também falar dele logo mais. O 18º item de ontem foi o projeto de lei de número 346, de autoria do Poder Executivo. Foi aprovado em primeira discussão ontem, que cria a Secretaria de Estado da Cidadania. Altera a nomenclatura da Secretaria, que era CETESC com 2 Cs, agora passa a ser CETESC com apenas um C. 8 subsecretarias ficarão ao cargo da nova secretaria. O 19º item é o projeto de lei 347 do Executivo, que ele volta hoje também, que cria normas gerais à gestão de bens imóveis públicos aqui de Mato Grosso do Sul.
O 20º item foi o projeto de lei de número 350, de autoria do Executivo, em primeira discussão, que é com relação a alterações políticas do ICMS. Da política também está pautado para hoje. Em segunda, vamos falar dele novamente. Bom, também em primeira votação, o projeto de lei 353, que autoriza a instituição do Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. Como ele está em primeira, ele retorna para a pauta de hoje em segunda votação e a gente vai falar dele logo mais. Agora nós vamos falar de dois projetos do Poder Executivo, o projeto de lei de número 356 e 357 foram aprovados em primeira discussão ontem, que é com relação à isenção da contrapartida, né, que são as parcelas, em moradias da AGEAB para moradores do Mandela e também renda até R$ 2.640. Também está na pauta de hoje, vamos falar logo mais em detalhes, né, sobre essa proposta. Então é isso, esses foram os 23 projetos aprovados durante a sessão de ontem e a gente já segue para a pauta de hoje, né, Gustavo, que também está extensa, são mais 23 projetos para os deputados aí analisarem e votarem hoje. Bom, temos aí o projeto de lei complementar 17 do Executivo, a sua redação final será votada hoje, que altera e acrescenta dispositivos à lei sobre o procedimento de convocação e designação dos militares da reserva remunerada. E também, Maritê, o projeto de lei 343, referente aí à lei do Pantanal, vai ser votada a sua redação final hoje também. O terceiro item previsto na pauta de hoje é o projeto de lei de número 62, de autoria do deputado Lídio Lopes, em segunda discussão, que dispõe sobre as exigências da acreditação dos laboratórios pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, na norma do ISO 17.025, para a emissão de relatórios de ensaios, incluindo-se a amostragem referente a medições ambientais. Segundo o deputado, a exigência de acreditação impossibilitará a deturpação através da compra de resultados para a renovação de licenças ambientais de operação das indústrias e também empreendimentos. Bom, o quarto item é a PEC, né, 03 do Executivo, em segunda votação, que tem por objetivo adequar a redação do segundo artigo da Constituição Estadual aqui de Mato Grosso do Sul. A nova previsão contida neste inciso elevou para menos de 70 anos de idade máxima a escolha e nomeação dos membros dos tribunais. Portanto, a idade para a escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado passará a ser de mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade. Agora vamos detalhar o projeto que nós anunciamos, né, do Ministério Público. Entra hoje em segunda discussão, projeto de lei complementar de número 22, que ajusta a licença maternidade e paternidade para os membros do MP. A paternidade passa a ser a 20 dias, né? A licença maternidade de 120 dias, mais a prorrogação de 60 dias. O mesmo direito para os pais e mães adotantes. E também a licença maternidade começa a contar da alta médica e, se for prematuro, também a partir da alta. Bom, o sexto item é o projeto de lei complementar 23 do Executivo, em segunda votação, que acrescenta dispositivos à Lei Complementar 179 de 2013, que fixa a receita do Fundo Especial para o aperfeiçoamento e o desenvolvimento das atividades da Defensoria Pública e para o Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado. Essa proposta tem como objetivo a redução dos custos dos emolumentos, dos serviços notoriais e de registros. O sétimo item é o projeto de lei complementar de número 24 do Executivo, em segunda discussão, que é aquela conversão da licença compensatória por acúmulo processual em pecúnia, né? Dos procuradores do Estado. Até 1/3 do subsídio do membro da PGE, e também o governo diz que é o mesmo tratamento aos membros do Judiciário, Ministério Público e Defensoria. Bom, o oitavo item é o projeto de lei 324 do Executivo, em segunda votação, que dispõe sobre a carreira de procurador de entidades públicas que está em extinção. A proposição dispõe sobre atributos e sistemas remuneratórios do procurador de entidades públicas, estabelece que os cargos dessa carreira integrem o quadro especial da Secretaria de Estado de Administração, ficando vedada a sua realização de concursos para o seu provimento.
Agora a gente segue para o 9º item da pauta de hoje. É o projeto de lei de número 329, de autoria do Executivo, em segunda discussão, que é o projeto que cria o programa Mananciais Sustentáveis em Mato Grosso do Sul, com a finalidade de proteger, de recuperar e também perenizar os recursos hídricos dos mananciais de água localizados na circunscrição estadual e também de interesse regional, visando garantir aí o abastecimento sustentável da população sul-mato-grossense. O 10º item é um projeto de lei 330 do Executivo em segunda votação, que reorganiza o programa Energia Social Conta de Luz Zero, prorrogando por mais 3 anos. Por meio desse programa, o governo assume o pagamento da conta de luz de famílias em situação de vulnerabilidade, seguindo aí os critérios previstos na lei. Também em segunda discussão está previsto na pauta de hoje o projeto de lei de número 333 do Executivo, que altera a redação e também acrescenta dispositivos à lei em vigor com relação às alterações do meio ambiente e também estabelece normas de proteção ambiental. A proposta ela promove atualizar a legislação mediante a inclusão de artigos referentes à política estadual de meio ambiente, seus objetivos, princípios e também diretrizes e instrumentos. Bom, agora o projeto de lei 338 do Judiciário em segunda votação, que é em relação às mudanças nos emolumentos, que é o projeto conhecido aí como a Lei das Taxas Cartorárias, que revisa os critérios dos serviços cartorários, como registro civil, de casamento, além da emissão de escrituras de compra, venda e transferência de imóveis. Grandes reduções para os registros de imóveis de programas sociais. Ele cria um escalonamento de mais de 20 faixas de cobrança para imóveis e também esse projeto traz ajustes aí nos emolumentos que, segundo o TJ, estão sem reajuste aí há anos. E na sequência também do Poder Judiciário, em segunda discussão, é o projeto de lei de número 339, que trata sobre o subsídio dos membros da magistratura aqui de Mato Grosso do Sul. O 14º item é o projeto de lei 341 do Executivo, em segunda votação, que acrescenta dispositivos à lei 1102 dos anos 90, que dispõe sobre o registro jurídico dos servidores públicos civis do Poder Executivo, das autarquias e das fundações públicas do Estado. Entre as alterações está a ampliação de hipóteses de concessão de horário especial aos servidores que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência, sem restrição ao regime de trabalho de 2 turnos e jornada mínima de 36 horas semanais. Também do Executivo, em segunda discussão, os deputados votam o projeto de lei de número 342, que altera o cargo, o quadro de cargos da UEMS. Serão mais cargos em funções também para os servidores efetivos, e a justificativa são as mudanças e também o crescimento da universidade. Bom, o projeto de lei 347 do Executivo, ele vem hoje em segunda votação, que cria normas gerais à gestão de bens imóveis públicos. Tem regras aí para aquisição, alienação e oneração. O 17º item da pauta de hoje é o projeto de lei de número 348, também do Executivo em segunda discussão, que é com relação à redução de 33% nos valores incidentes em emolumentos que são devidos ao Fundo Especial de Apoio ao Desenvolvimento do Ministério Público, o FEAD-MP-MS. O projeto tramita em conjunto com os das taxas cartorárias, e essa redução deve ajudar aí na diminuição dos custos. O 18º item é o projeto de lei 340 do Judiciário em segunda votação, que cria cargos na estrutura funcional do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. Serão 15 novos cargos em comissão de assessor de desembargador, 1 de assessor jurídico administrativo e 1 de assessor administrativo, 6 de assessor jurídicos, de juiz e 150 de analista judiciário. O 19º item da pauta de hoje é o projeto de lei de número 350, de autoria do Poder Executivo, em segunda discussão, que adequa a alíquota do ICMS com relação a convênios de ICMS firmados pelo governo. Essa alteração de alíquotas nas operações e prestações de combustíveis, energia e também comunicações, sendo vedada a fixação de alíquotas acima da alíquota padrão de ICMS.
ICMS. Autoriza também o Executivo a reduzir carga de compra interna e importação de álcool etanol. E também parte do ICMS da gasolina e diesel será enviado para o Fundersul. O 20º item é o projeto de lei 353 do Executivo também, em segunda votação, que autoriza, o governador a instituir o Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. Terá duração de 10 anos, elaborada pela Sejusp e aprovação do Conselho Estadual de Segurança. Agora a gente segue para o 21º item da pauta de hoje, em mais detalhes, como a gente tinha anunciado, o projeto de lei de número 356, em segunda discussão do Executivo, que é aquela isenção da contrapartida, das parcelas, em moradias da AGEAB para os moradores do Mandela. A comunidade passou por um incêndio recente, então, na prática, serão beneficiados com essa garantia, com essa moradia, regulares e também mais seguras. Bom, outra isenção aí em relação à AGEAB é o projeto de lei 357, também do Executivo, em segunda votação, que o governo vai isentar, perdoar aí essas parcelas da contrapartida de uma faixa dos beneficiários. Será a mesma faixa do programa Minha Casa Minha Vida, a faixa 1, quem ganha até R$ 2.640, válido para cidades de até 50 mil habitantes, mediante aí, medida semelhante, foi tomada pelo governo federal. Agora a gente segue para o último item da pauta de hoje, é o projeto de lei de número 297, aqui da mesa diretora, em primeira discussão, que é com relação à instituição de plano de previdência a agentes políticos. Essa adesão a esse plano é voluntária, por idade, 60 anos, e a contribuição, São 5 legislaturas e 35 anos de contribuição. Homem e 30 anos para mulher. Também pode ser entrar no plano por invalidez permanente e também pensão por morte. Renda mensal inicial será 85% da base de cálculo do benefício. Então é isso, Gustavo. Esses são os 23 projetos previstos na pauta de hoje. Como a gente sempre anuncia aqui, essa pauta, no decorrer da sessão plenária, ela pode ser alterada. Bom, Mariteu, o presidente da casa já está no plenário, o primeiro secretário também. Logo mais, vocês podem acompanhar aí a sessão plenária e mais informações no site oficial da Casa de Leis, al.ms.gov.br. É isso mesmo, muito obrigada pela sua companhia no decorrer desse ano. Continue ligado na nossa programação e acompanhando todas as matérias e os projetos que são votados aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. É isso, continue ligado na nossa programação. Logo mais, sessão plenária ao vivo. TV Alemes, a TV da gente de MS.